Neste vídeo vou mostrar como deixar o seu Windows 11 mais rápido e otimizado, desativando apenas alguns serviços em segundo plano. Alguns destes serviços não são necessários e só atrapalham o desempenho do Windows. Então acompanhe o vídeo que eu vou mostrar como desativar estes serviços de modo a melhorar o desempenho do Windows 11, deixando-o mais leve e mais otimizado. E se gosta de conteúdos como este, inscreva-se com as notificações ativadas de modo a receber novos vídeos todas as semanas. A primeira coisa que iremos fazer é abrir o menu Executar Windows mais R e vamos introduzir este comando que está aqui, service.msc. Clicamos em OK. Isto vai abrir a janela de serviços do Windows. Aqui encontra em detalhes todos os serviços do Windows. Agora vou-vos passar alguns serviços que não são necessários estar a trabalhar em segundo plano e vamos desativá-los ou então colocá-los em modo manual. Uma vez que são muitos, vou aqui fazer algum apanhado, os que eu não mostrar aqui. Deixa estar conforme se encontra atualmente, não será necessário mexermos nestes serviços. Vamos começar aqui por ordem alfabética, conforme nos aparece no nosso computador. O primeiro serviço que iremos desativar é esta aqui, aquisição da imagem do Windows. Se dermos um duplo clique, irá nos abrir aqui toda a informação e aqui na descrição diz: fornece serviços de aquisição da imagem para scanners e câmaras. Ou seja, isto é um serviço que só fará sentido estar a funcionar em segundo plano se você tem um scanner ou uma câmera no PC. Se não tiver, não há necessidade. Ou seja, no meu caso eu não tenho, então vamos aqui em tipo de arranque e vou colocar como desativado. Não preciso disso, venho aqui e desativo. Claro que também, se porventura hoje em dia não utiliza, mas daqui a uns dias começar a utilizar, venho aqui novamente e ativa esta função. Ou então, em vez de colocar em desativado, pode simplesmente colocar em manual. Então vamos clicar em aplicar e OK novamente. Agora vamos descer e vamos selecionar esta segunda opção, configuração do ambiente de trabalho remoto. Duplo clique e este é um serviço que basicamente tem a ver com o trabalho remoto, como ele próprio diz aqui. Se não utiliza o seu PC remotamente, não vale a pena este serviço estar ativado a consumir recursos do seu Windows. E ainda existe um pormenor bastante importante que tem a ver com a segurança. Se de facto não utiliza, estando este serviço ativado, pode acontecer que outras pessoas, hackers por exemplo, tenham uma facilidade de aceder ao seu computador. Então, se não utiliza, pode colocar, vocês podem ver o meu está em manual, mas pode colocar em desativado. Vamos clicar em aplicar e depois em OK. De seguida, passamos para o outro serviço que é a cópia de segurança do Windows, duplo clique. Aqui pessoal, tem muito a ver com o que você basicamente faz no seu computador, ou seja, se é uma pessoa que geralmente utiliza o seu computador de uma forma mais cuidada, ou seja, não está sempre a fazer testes com ferramentas ou então a acessar sites duvidosos, pode basicamente desativar esta opção ou então deixá-la em manual. Agora, se é daquelas pessoas que está constantemente a fazer essas alterações e assim essas coisas, aí aconselho a deixar em automático, porque qualquer problema que aconteça, você sempre tem uma cópia de segurança do seu Windows. Isto é algo muito relativo, tem a ver com basicamente com o que faz no seu computador. O meu vou deixar como manual, conforme já estava, mas se achar que deve, por razões de segurança, deixar sempre uma cópia de segurança, ideal então deixar como automático. O meu vai ficar como manual, vou só clicar em OK. Vamos então puxar mais abaixo e vou escolher o serviço de fax. Pessoal, hoje em dia praticamente ninguém utiliza o fax, por isso, se é o seu caso, não vale a pena estar ativo e está a consumir recursos em segundo plano, então não vale a pena, vou trocar de manual para desativado, aplicar e OK. De seguida vamos puxar mais abaixo e vou escolher este serviço, registro remoto. Vamos aqui abrir. Este é um serviço muito importante, pois deixa o seu computador muito mais seguro. Ele próprio diz aqui: permite que os utilizadores remotos modifiquem definições de registro neste computador. Ou seja, desativando este serviço,
só você terá acesso a fazer alterações no registro do Windows. Nem vírus, nem hackers conseguirão fazer isso. Então é algo que, para além de lhe proporcionar mais desempenho por não estar a funcionar em segundo plano, e ainda aumenta a sua segurança. Então o meu já está aqui como desativado, é o que vos aconselho a fazer. Coloquem este registro como desativado, não só por questões de desempenho, mas também por questões de segurança. Manter este serviço desativado aumenta-lhe e muito a sua segurança no Windows. Então depois é só clicar em aplicar e OK. Agora vamos puxar aqui mais abaixo e vamos escolher esta opção, serviço de biometria do Windows. Este serviço permite que aplicações cliente capturem, comparem, manipulem e armazenem dados biométricos. Ou seja, isto é algo também que basicamente não é muito utilizado, então não há necessidade alguma de estar ativado. Então vamos aqui e vamos ativar. É claro, pessoal, eu estou aqui a fazer mais ou menos um apanhado dos serviços universais, dos serviços gerais. Claro que, mediante as explicações que eu estou a dar, você escolhe se pretende desativar ou colocar em modo manual. Isto vai ficar ao critério de cada um, nem toda a gente utiliza o computador da mesma maneira. Então vamos aqui clicar em aplicar e em OK. Eu não preciso do serviço de biometria, não vale a pena, vou desativar este serviço. Agora vou puxar aqui mais abaixo e vou escolher este serviço de encriptação de unidade BitLocker. Mais um serviço que também eu não utilizo, por isso, se não utiliza, também vem aqui e desativa este serviço. Também consome muitos recursos em segundo plano, não vale a pena. Algo que não utiliza, não vale a pena estar a consumir recursos em segundo plano, tornando o seu computador mais lento. Vamos então continuar e vamos escolher o serviço relatório de erros do Windows. Duplo clique. Isto, pessoal, é um serviço que basicamente sempre que houver um erro é gerado um relatório para o seu sistema operativo. Então, se não pretende que o seu Windows gere sempre cache e arquivos temporários que fiquem a trabalhar em segundo plano e ocupar-lhe espaço, o ideal é desativar este serviço. Vamos aqui, tipo de arranque, desativamos também o serviço. Eu não pretendo, isto é só mais uma forma de termos mais arquivos temporários no nosso computador e, consequentemente, reduzir o desempenho do nosso computador. Então, não vale a pena, vamos desativar. De seguida temos aqui a outra opção, serviços de ambiente de trabalho remoto. Diz aqui, permite que os utilizadores estabeleçam ligação interativa a um computador remoto. O ambiente de trabalho remoto e o servidor de anfitrião de sessões de ambiente de trabalho remoto dependem deste serviço. Ou seja, voltamos novamente ao mesmo assunto há bocadinho lá atrás. Se não utiliza o seu computador remotamente, não vale a pena. São coisas que simplesmente ocupam-lhe mais espaço, reduzem-lhe o seu desempenho. Não vale a pena. Então, vamos aqui de manual, vou colocar desativado, aplicar e OK. De seguida, há aqui mais outra opção, que é o Smart Card. Isto tem a ver com cartões inteligentes, traduzindo aqui. Isto basicamente é para quem utiliza aqueles leitores de cartões. Por exemplo, se tens uma loja e trabalhas numa loja e tens que colocar cartões de identificação, por exemplo, então, se for o seu caso, convém deixar este serviço ativado ou em manual. Eu vou deixar em manual porque eu de vez em quando costumo utilizar cartões de identificação no meu computador, tenho um leitor para isso. Se o seu caso não é isso, não utiliza cartões de identificação nem nada disso, então pode desativar. No meu caso, fica em manual, clicamos em OK e podemos avançar. Vamos puxar então mais abaixo e vou escolher este outro serviço que é o Spoiler de impressão. Este serviço tem a ver com a impressora, faz com que ela consiga imprimir. Mas se não utiliza nenhuma impressora, o recomendado é desativar este serviço. Se utiliza uma impressora, então deixe em automático ou manual. No meu caso, não utilizo nenhuma impressora neste computador, então vou desativar e aplicar OK. Não vale a pena, não tenho nenhuma impressora conectada no meu computador, não vale a pena estar este serviço ativo a consumir recursos em segundo plano. Depois vamos continuar com mais serviços e vamos escolher aqui esta outra opção que é o Windows Search. Atenção pessoal, este Windows Search não é a pesquisa do Windows, bastante atenção, mas sim a indexação da pesquisa do Windows. Basicamente, quando vem aqui na pesquisa e pesquisa por algo, o Windows vai indexar tudo que está no seu PC para facilitar que sejam encontradas na pesquisa.
Então, o ideal é desativar esta opção. Desta forma, vai notar muita diferença no desempenho da sua máquina. Vamos aqui tirar de automático, vamos desativar OK. Não vale a pena, é como disse, isto não tem nada a ver com a pesquisa, mas sim a indexação, são coisas diferentes. Depois, aqui para o último serviço, também pode verificar, é o Windows Update. Vocês podem ver, eu já o tenho como manual, mas também pode desativá-lo, ou seja, pode parar e quando sair uma atualização que geralmente é trimestral, vem aqui neste serviço e pode ativar, ou então pode basicamente colocar em manual conforme eu tenho aqui. Em manual eu recebo a informação do Windows Update, mas sou eu que faço a instalação das atualizações, ou seja, não é automático. Isso vai depender também de pessoa para pessoa, mas eu aconselho ou a desativar e de 3 em 3 meses vem aqui e ativa para receber uma atualização, ou em manual. Eu vou deixar em manual, então depois fica ao vosso critério, só clicar em aplicar e OK. E era basicamente isso, pessoal. O que vos trouxe aqui são alguns serviços que eu considero universais, de forma que podemos então melhorar o desempenho do Windows 11 e fazer com que consuma menos serviços em segundo plano, aumentando consequentemente o seu desempenho. Porque há muitos serviços que não vale a pena estarem ativos constantemente e basicamente é só para consumir o nosso computador, atrapalham mais do que beneficiam. Então era isso, pessoal, espero ter ajudado. Se tiver dúvidas, deixa aqui em baixo nos comentários, vou tentar ajudar o mais rápido possível. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Vou deixar estes vídeos aqui no ecrã que também podem ser úteis para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.